Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 77, a Gênesis capítulo 14, né? Sendo os fluidos o veículo do pensamento. Mas como eu disse a você, uma mensagenzinha aqui de Eurípides Barçanufo. Olha só para você ver essa mensagem. Ele transmitiu essa mensagem. O professor Eurípides. É dele isso aqui. É interessante, né? E olha que a pessoa que recebeu uma mensagem do professor Eurípides desse nível aqui a pessoa que receber tem que triplicar, com todo respeito, a atenção em todos os sentidos. Olha só para você ver o que ele diz nessa mensagem. Rever as convicções. Rever as convicções é ter a coragem de analisar os fatos sob outra perspectiva. Eurípides Barçanufo. Mãe Maria José, esconde o menininho Jesus para eu não ouvir isso aqui. Rever as convicções é ter a coragem de analisar os fatos sob outra perspectiva. Não é um chamado à responsabilidade isso aqui? Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é uma visão de nosso Senhor Jesus Cristo, é um chamado de nosso Senhor Jesus Cristo a Saulo na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele momento em diante, com todo respeito, Saulo encaminhado até ele ia ter uma cidade lá, eu me esqueço, porque é muita coisa, gente. Damasco. E Ananias curou as vistas dele, porque ele ficou cego ali naquele momento, devido à claridade da luz do Cristo. Mas, daquele momento em diante, ele foi aconselhado a substituir o nome de Saulo, né, que trazia reminiscência com o orgulho, o egoísmo, né, para Paulo. E nós temos que entender, os espíritas principalmente, Paulo de Tarso é o 13º apóstolo de Jesus. Se não fosse Paulo, hoje nós não teríamos tudo que nós temos em matéria de conhecimento deixado escrito pelas cartas, principalmente aos Coríntios, aos Filipenses e tudo mais, aos Hebreus e tudo mais, né? Então, essa mensagem aqui, ela é um chamado de Jesus a Saulo na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que não chegou o momento das pessoas se entregar? Eu não sei se você sabe, eu vou contar essa história aqui, que faz parte também aqui. Lady Di, a princesa Diane, né?
a esposa do príncipe Charles, né, lá da Inglaterra. A princesa Diane, ela encontrava-se em conflito, ela com o príncipe Charles, no casamento. E um dia ela busca Madre Teresa de Calcutá, que ainda encontrava-se no corpo físico. E ela disse a Madre Teresa de Calcutá: minha irmã, eu pretendo deixar tudo que possuo e gostaria de ser aceita pela senhora aqui no convento. Eu sei que não pode, porque eu já casei, eu tenho filhos, mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida. Aceite-me, por favor. Madre Teresa de Calcutá, podendo dizer-se o bom senso reencarnado, a lógica, a prudência, a pessoa centrada, o espírito nobre de Madre Teresa de Calcutá, a abraçou e disse-lhe: minha filha, aqui não é o teu lugar, aqui dentro do convento não é o teu lugar. Queres um conselho? O teu lugar lá fora do convento. De hoje em diante, minha filha, use o teu prestígio, use o teu nome, use a tua fama de princesa, porque você não está nessas condições por acaso. Use o teu prestígio e busque o mundo todo e procure suprir as necessidades de todas as ONGs que cuidam das pessoas necessitadas no mundo, principalmente na África, naquelas regiões terríveis onde morrem milhões de pessoas por ano de fome, né? De falta de alimento. Você tem condições, minha filha, de, com o teu prestígio, arrecadar milhões e bilhões de recursos e também de empresários que darão sequência suprindo as necessidades desses necessitados nestas ONGs. Então você tem condições de fazer muito mais lá fora do que aqui dentro. Você não nasceu para viver aqui dentro. Você nasceu para viver lá fora. Então aprenda a viver lá fora com o que você tem. Princesa Diana acordou naquele momento. E ela saiu para o mundo todo. Ela saiu, ela foi em busca de todos os empresários no mundo e apresentou projetos. Onde ela apresentava o projeto, não tinha um empresário que não cedia. E sei que Princesa Diane, ela fundou centenas de ONGs no mundo, que até hoje, depois de muitos anos de seu desencarne, essas ONGs ainda suprem as necessidades desses necessitados fundados por Princesa Diane. Então todo mundo tem um chamado. Fique atento, porque o chamado, ele é imperceptível. Não é o Cristo que vai se materializar e bater nos teus ombros e dizer: acordas? Acorda?
o Cristo vai enviar alguém teu para te dizer alguma coisa. Acorde. Não perca tempo. Isso já aconteceu comigo. E eu já abracei a causa. Isso já aconteceu comigo. E eu já abracei a causa. Quem quiser saber o que aconteceu comigo e por eu já ter abraçado a causa, é só me procurar no particular que eu comento, né? Então, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos, o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, não é? Como o som sobre o ar. Porque você observa, tem pessoas que encontram-se próximo a um evento comemorativo, mas ele não ouve o barulho do som porque o vento está virado para outra direção. Então, o som, você só escuta o barulho daquele evento se o vento estiver direcionado na direção da tua residência. Caso contrário, você não ouve o barulho. Quantas pessoas que moram próximo a SPAR de São Sebastião do Paraíso e que nos momentos de evento eu as interrogo, elas me dizem assim: engraçado, eu quase não ouço nada que acontece lá, porque o vento está para o outro lado. Olha que bênção o vento. Eles nos trazem o pensamento, o vento nos trazem, os fluidos nos trazem os pensamentos, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer sem receio de errar. Pode-se dizer sem receio de errar, porque não erra. Quem opta por isso não erra. Que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Vou tentar te explicar uma coisa. Você já parou para pensar que, vamos só pensar dessa forma. O Kardec quer dizer o seguinte aqui, ó. Existe 8 bilhões de pessoas na Terra. Praticamente quase 8 bi. Se já não chegou 8 bi. Você já parou para pensar que são 8 bi pensamentos desde que a pessoa unitária. E se a pessoa pensa no coletivo? Como no coletivo, Luiz? Olha, a pessoa pensa 10, 15, 30, 50 pensamentos ao mesmo tempo. Então, só que é o seguinte, esses pensamentos, eles não se misturam. Então, por exemplo, eu posso pensar em você, pensar no Zé, no Antônio, no Benedito, na Isoldina, que cada pensamento, ele toma uma direção, é uma linha, é um sentimento. Agora, vamos pensar no emaranhado de pensamentos que existe aqui na Terra. É o novelo da vovó. Agora, vamos pensar uma outra coisa, vamos complicar mais um pouquinho.
pois nós sabemos que não somos apenas nós quem pensamos. Os espíritos também das trevas pensam em nós. Os obsessores pensam em nós. Os espíritos sofredores, os anticristos, como também nós também pensamos nos desencarnados. Você entendeu? Então, que emaranhado de pensamentos. E o mais interessante é que todos esses tipos de emaranhados que eu acabei de dizer, eles nunca se intercruzam. Esse meu pensamento não bate com o teu, que está pensando no Benedito, que está pensando no Sebastião. Não bate. Por isso que chama-se emaranhado. É um novelo da vovó, realmente. É um novelo tão grande, são elos tão grandes, que nunca se embaraçam um no outro. Por exemplo, você está lá no Japão e eu estou aqui no Brasil. Nós podemos pensar um no outro, que pensamentos nenhum interferem nos nossos pensamentos. Por mais que um número inimaginável de pensamentos se intercruzarão com os nossos pensamentos. Agora, é preciso entender uma coisa, que por ser fluídico os elementos, as trevas, elas podem injetar naquele condutor bactérias, lavas mentais. Se encontrar em você e em mim desequilíbrio, aí eu penso assim, credo, eu pensei na Isoldina. A Isoldina pensa, nossa, mas eu pensei no Luiz. E depois que eu pensei nele, depois que a pessoa em mim, nós começamos a passar mal. Ocorreu ali uma transfusão de energias negativas introduzidos pelas trevas. E também é preciso entender que, por ser tudo fluídicos, eu capto as tuas energias negativas e você capta as minhas energias negativas. Por isso, a necessidade da oração, principalmente quando nós oramos uns pelos outros, sentimentos nobres, coração puro, sentimentos puros, você entendeu? Aqueles eflúvios vêm até o paciente. Por isso que nós, quando oramos, rogamos a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, amparo e proteção para aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nos asilos, nas cadeias, nas penitenciárias, as pessoas com depressão, enfim, todos os seres na face da terra. Porque esse é o único recurso que eleva o ânimo da pessoa, porque trata as células, tanto perispirituais quanto as células orgânicas, biológicas. Porque é preciso entender que o espírito, enquanto ele não evolui e que ele se encontra nas imediações do globo terrestre, usufruindo da atmosfera, ionosfera e estratosfera da Terra, ele permanece com
o mesmo perispírito. Então, é preciso dizer, Dr. Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, eles todos possuem perispírito. Só que os perispíritos deles são diferentes dos nossos devido à moral, o caráter que eles possuem. Você entendeu como é que é? É diferente dos nossos. Nós estamos nos esforçando. Eles já conquistaram um patamar além que nós conquistamos. Não é? Então, o perispírito deles são assim mais desmaterializado. O perispírito deles são assim mais fluídicos, são mais libertos do materialismo, do apego dos bens materiais, apegos dos encarnados, apegos do orgulho, do egoísmo. São seres que servem mais a Deus e a Jesus e a humanidade do que a si próprios. São seres conscientes do compromisso que possuem. Enquanto nós aqui na Terra, às vezes mesmo tendo um pouco desse conhecimento, às vezes a gente vacila. É natural, gente. Nós não estamos com isso querendo, exigir nada de ninguém. Faz parte da evolução. Por isso, nós vamos deixar o próximo tema, sequência. Desculpe abrir boca, porque é cansaço mesmo, Porque esse bombardeio todo dia de informações não é para qualquer um, porque você observa que todos os assuntos nós tratamos. Não tem um assunto que a gente não trata. Às vezes nós não tratamos mais, não nos aprofundamos mais, porque não é permitido. Vó Leontina não permite, porque a água deve a pessoa sorvê-la aos golinhos para matar a sede. Observe que aquelas pessoas que viram a garrafa na boca, e continuam com sede. A barriga enche e ele continua com sede. Agora, vai sorvendo aos golinhos para você ver. Vamos para o próximo vídeo para a gente dar sequência num assunto muito interessante aqui.